Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Preparei histórias paranormais assustadoras para vocês. Se quiser apoiar a Mortis Media, isso significaria muito para mim. Por um valor mensal baixo, você recebe conteúdo extra, seu nome no final, parabéns de aniversário e mais benefícios. Então fique à vontade para conferir o link do Patreon se você quiser. Mas por enquanto é hora de ficar confortável e deixar os fantasmas assumirem o controle. Eu era mais jovem, provavelmente no início do ensino médio, e um amigo e eu estávamos brincando com um tabuleiro Ouija uma noite. Tínhamos ouvido todas aquelas histórias de terror típicas, mas estávamos fazendo isso mais por tédio e curiosidade. Para deixar a coisa mais séria, decidimos fazer perguntas profundas e pessoais um para o outro, coisas que sabíamos que o outro não teria como saber. Assim, se o tabuleiro nos desse respostas reais, saberíamos que algo estranho estava acontecendo. Em algum momento, eu perguntei. Agora, para contextualizar, meu padrasto faz parte da minha vida desde que eu tinha 4 anos, e esse é o único pai de quem meu amigo já ouviu falar. Para ela, ele era meu único pai. Então, quando fiz a pergunta, não era algo que ela pudesse ter adivinhado ou fingido. O ponteiro começou a se mover lentamente pelo tabuleiro. M-A-R. Revirei os olhos e parei bem ali. Isso nem se parecia com o nome que me contaram quando criança. Ignorei, achei que o tabuleiro era aleatório ou estava com defeito. Bem, 2 anos depois eu estava mais velho. E através de uma série de conversas e confrontos, descobri que minha mãe estava mentindo para mim sobre meu pai biológico o tempo todo. Acontece que o homem que eu achava que era meu pai não era. Meu verdadeiro pai era um homem chamado Martin. Sim. M-A-R. Eu nem tinha ligado os pontos até meses depois, quando meu amigo e eu estávamos conversando sobre aquela sessão de Ouija, relembrando como algumas das respostas tinham sido assustadoras. Então isso me atingiu como um soco no estômago. Nós dois nos olhamos em silêncio, e eu juro que fiquei todo arrepiado. O tabuleiro me contou antes da minha própria família, e ainda é uma das coisas mais loucas e surreais que já aconteceram comigo. Minha tia morava na região de mineração de carvão, na Pensilvânia. Se você já ouviu falar de Centralia, sabe do que estou falando. Há mais de 50 anos, um incêndio subterrâneo queima sob a cidade, atravessando veios de carvão e deixando uma terra devastada e assustadora. Mesmo no inverno, você pode ver vapor saindo da terra rachada, como se o próprio solo estivesse exalando algo tóxico. O fogo atravessou as cavernas subterrâneas e até o cemitério da cidade, e com o tempo a população diminuiu. O que restou agora foram estradas destruídas e casas abandonadas, e apenas um punhado de pessoas teimosas que se recusaram a partir. O lugar é extremamente perigoso agora por causa da possibilidade real de que sua casa possa ser engolida por baixo de você. E você será enviado para um verdadeiro inferno. Mas Centralia não é a parte mais assustadora dessa história. Minha tia e o marido moravam em uma cidade próxima, numa casa antiga erguida sobre uma grande jazida de carvão. Antigamente, mineiros cavavam túneis por toda a terra e ninguém sabia se passavam sob suas casas. E às vezes, sem aviso, o chão simplesmente cedia, os quintais afundavam, os porões rachavam. Sempre seria um risco viver naquela área. A casa que minha tia comprou tinha uma história marcada por tragédias. O homem que morava lá antes tinha perdido a esposa em um acidente horrível. Ela caiu pela escada íngreme do porão direto no chão frio e implacável, onde eles costumavam jogar carvão na fornalha para aquecer a casa. Não muito tempo depois, o marido faleceu exatamente da mesma forma. Ele caiu para a morte, ficando quebrado e sozinho no fundo da escada, e seu corpo só foi encontrado dias depois. Quando minha tia e o marido dela se mudaram, eles não sabiam disso, mas não demorou muito para perceberem que havia algo errado. A estranheza surgiu sutilmente. Eles estavam fora, pendurando roupas no varal, quando o rádio de repente mudava de estação sozinho.
Minha tia gostava de ouvir estações de baixa frequência, jazz suave, soft rock, mas o dial pulava para frequências altas, tocando música country bem alta, da qual ela realmente não era fã. Parecia que alguém sintonizava o rádio de propósito só para irritá-la. Então os barulhos começaram à noite, e depois que o sol se punha, a casa ganhava vida, rangendo e gemendo. Não era só o som de uma casa velha, assentando. As portas batiam sozinhas, quase violentamente, quando ninguém estava perto delas. Passos ecoavam pelos corredores. Mas quando verificavam se poderia haver um intruso, nunca havia ninguém. Mas era o porão, no entanto, que era o pior, o principal culpado. Toda vez que eles desciam lá, fosse para guardar algo ou limpar, a atividade aumentava. O ar parecia mais pesado lá embaixo. Minha tia disse que sempre tinha a sensação inquietante de estar sendo observada, e quanto mais eles faziam mudanças na casa, pior parecia ficar. Após semanas de crescentes perturbações, minha tia finalmente perdeu o controle numa noite, havia chegado ao limite. Ela se sentou com o marido, e eles tiveram uma ideia que era tão desesperada quanto estranha. Eles decidiram conversar com o espírito. Eles desceram até o porão, bem até o final daquelas escadas amaldiçoadas, e falaram em voz alta com o homem que havia morrido ali, imploraram e suplicaram por paz. Minha tia disse a ele que eles não fariam mais nenhuma mudança na casa por alguns meses, se ele apenas os deixasse em paz. Ela jura. Ela sentiu o ar mudar depois disso e por um tempo as coisas realmente melhoraram. Por cerca de 7 ou 8 meses, a casa ficou tranquila, não havia passos, nem portas batendo, e o rádio permanecia na estação. Era para ser assim, mas foi temporário. Anos depois, após venderem a casa e se mudarem, os novos proprietários tiveram outra experiência. A casa desabou, cedeu bem na área onde o homem havia morrido, no pé daquela escada. Algumas pessoas culparam os antigos túneis de carvão embaixo da casa, dizendo que o solo finalmente cedeu. Mas minha tia não acha que foi a terra se movendo, ela acha que foi ele. Talvez ele finalmente tenha levado a casa com ele, de qualquer forma, a casa se foi agora. Mas às vezes, quando penso nisso, eu me pergunto: foi o peso das minas de carvão que causou o desabamento, ou o espírito do homem que não suportava ver sua casa mudando? O que você acha? O lugar onde eu trabalho é uma casa antiga de 3 andares no centro de uma cidade do Mississippi. Não tenho certeza de quando ela foi construída, mas foi ampliada em várias ocasiões ao longo dos anos. Já foi residência, restaurante, escritório de advocacia e talvez outros negócios que desconheço. E desde 2014 tem sido o escritório principal do meu trabalho. No geral, é um prédio antigo que faz barulhos de prédio antigo de vez em quando. Por muito tempo, eu costumava ser uma das primeiras a chegar e últimas a sair, e já ouvi sons que pareciam vozes no andar de cima. Quando eu sabia, com certeza, que não havia mais ninguém lá, e outras pessoas relataram sons parecidos. Numa noite de setembro de 2015, a Toys R Us realizou um evento chamado Force Friday para o lançamento de novos brinquedos e produtos de Star Wars, O Despertar da Força. 2 funcionários, Davi e Rony, decidiram se encontrar no escritório depois do trabalho e ir juntos ao evento. Eu não me lembro exatamente a que horas o evento começou, mas era tarde o suficiente para que todos nós fôssemos para casa, jantássemos e depois nos encontrássemos novamente no escritório. Eu fui o primeiro a chegar de volta ao escritório. Parei no estacionamento da frente e vi o Rony, que morava perto o bastante para ir e voltar do escritório a pé, em vez de dirigir. Então, a ausência do carro dele ali não era incomum. Ele estava subindo os degraus da frente e eu presumi que ele tinha ido para o escritório. Eu percebi que ele estava usando roupas diferentes das que ele tinha usado naquele dia, mas não dei muita importância para isso. Eu saí do meu carro e fui esperar com ele até que David e sua esposa chegassem. Quando cheguei à porta, embora estivesse trancada, pensei que Rony tinha acabado de trancá-la atrás dele como uma brincadeira.
Eu não tinha a chave da porta da frente, então bati, mas Rony nunca apareceu. Decidi voltar para o meu carro, e quando fiz isso, olhei e vi Rony subindo a calçada vindo do apartamento dele, vestindo as roupas que ele usava no trabalho, naquele dia. Decidi não dizer nada, mas acho que fiquei visivelmente desconfortável porque ele me perguntou o que estava acontecendo enquanto eu explicava o que tinha visto. David e sua esposa chegaram, então contei para eles também. Nós fizemos uma busca na área. Nosso escritório é cercado em 2 lados, então nos separamos, achando que alguém poderia ter dado a volta no prédio. Eles não teriam ido a lugar algum se bloqueássemos dos 2 lados, e foi o que fizemos. Nos encontramos nos fundos sem termos visto ninguém. Nós meio que deixamos para lá, ou eles deixaram já que não tinham visto nada. Mas isso ainda me incomodava. Meses depois, o acontecimento já não estava mais fresco na minha mente. Cheguei cedo ao trabalho numa segunda de manhã e segui minha rotina de acender as luzes e trancar a porta por dentro. Antes de ir fazer café, vi Rony parado de costas na copiadora e presumi que já tinha chegado. Enquanto eu estava indo de sala em sala acendendo as luzes, como eu tinha desligado o sistema de segurança quando entrei, ninguém tinha chegado antes de mim. Então eu disse bom dia e continuei andando até a cozinha. Ele não respondeu, então presumi que não tinha me ouvido. Mais tarde, perguntei à esposa do Rony, que também trabalha conosco, onde ele estava, pois precisava da opinião dele em um projeto. Ela me disse que ele estava de atestado em casa. Perguntei o que havia de errado, porque ele parecia bem. Hoje cedo, ela disse que ele não foi lá e esteve doente o fim de semana todo. Anos depois ocorreu um incidente semelhante. Cheguei cedo ao trabalho e, depois de fazer café, vi Rony subindo as escadas para o 2º andar. Pouco depois, ele e a esposa chegaram ao trabalho, e ele vestia roupas diferentes. Contei no trabalho sobre o incidente, mas todos acharam que era só uma boa história assustadora para o Halloween. Até o começo deste ano. Até então, eu era o único que tinha visto aquilo que chamamos de o outro Rony, ou pelo menos o único que compartilhou uma história sobre isso. Então, um dia, nosso gerente de projeto, o Wade, viu aquilo. Ele não é exatamente um cara sério, mas também não é do tipo que inventaria coisas do nada. Ele tinha esquecido algo no andar de cima quando saiu para ir para casa, então ele voltou. Quando ele chegou ao escritório, todos já tinham ido embora e trancado tudo. Ele foi buscar o que esqueceu. Ele saiu e viu Rony sentado na escrivaninha em cima, diante do computador. Ei, ele disse, mas nunca obteve resposta, então foi ao banheiro. Quando ele voltou, percebeu que Rony tinha sumido, embora a porta não tivesse feito o som de ding que faz quando é aberta. Não vi o outro Rony desde então, mas de vez em quando penso nisso e fico de olho. Algumas coisas a notar. Embora Rony esteja sempre de jeans, que Rony costuma usar, mas nem sempre, ele sempre esteve de costas. Nem Wade nem eu vimos o rosto, mas parece ter o mesmo porte e tamanho. Nunca fala nem parece realmente fazer nada. A única vez que houve algum movimento do outro Rony foi quando o vi subir os degraus da frente naquela primeira vez. Estou curioso se alguém faz ideia do que isso pode ser, ou se já passou por algo parecido. Depois que meu pai faleceu, aconteceu algo sobre o qual minha mãe ainda não gosta de falar. Era uma tarde comum. Ela estava andando pela sala de estar, com a luz do sol entrando pela janela, como sempre acontecia. Lá estava ele, sentado no sofá, pernas cruzadas, calmo como sempre. Ele vestia uma de suas camisas favoritas, como as que usava antes de adoecer. Ele parecia inteiro e saudável, como ele mesmo de novo. Ele olhou nos olhos dela, deu aquele sorrisinho, meio divertido, meio carinhoso, do jeito que costumava fazer quando sabia de algo que você não sabia. Ele não era uma névoa, uma sombra ou um contorno cintilante. Ele não era transparente e não estava brilhando. Ele parecia completamente sólido, como em vida. Mas minha mãe sempre teve pavor de fantasmas. Então, em vez de conforto, tudo o que ela sentiu foi pânico. Ela disparou. O que você está fazendo aqui? Você não pertence a este lugar.
Ela se virou por um segundo e quando olhou de novo, ele havia sumido. O sofá estava vazio, como se ele nunca tivesse estado ali. Anos se passaram. Aquela tarde virou algo sobre o qual só falávamos em sussurros, se é que falávamos. Certa noite aconteceu comigo. Adormeci na poltrona da sala. Me mexi um pouco porque precisava ir ao banheiro, mas não levantei. Foi aí que eu senti. Alguém subiu suavemente em cima de mim e apoiou a cabeça no meu ombro. Não foi assustador, nem mesmo surpreendente. Parecia familiar. Sem pensar, envolvi meus braços em volta deles e retribuí o abraço. Senti as costas de um homem e o tecido da camiseta sob minhas mãos. O peso, o calor, o cheiro, tudo em mim dizia exatamente quem era. Era meu pai. Aquele abraço parecia exatamente igual ao que era quando ele estava vivo. Nos últimos anos, ele só usava camisetas de baixo e calças de pijama, e naquele momento não havia dúvida que era ele. E então eu acordei completamente, mas a poltrona estava vazia. Mas aquela sensação ficou dentro de mim e eu carreguei isso por dias. Não com medo, mas com paz. Não espero que ninguém acredite em mim, mas eu sei o que senti e sei o que minha mãe viu. E eu realmente acredito que existe algo depois desta vida. Meu primeiro susto aconteceu quando eu ainda usava cadeirão. Meu cadeirão ficava de frente para o corredor do trailer dos meus avós, onde meus pais moravam na época. Lembro de chorar pela minha irmã mais velha, apenas 4 anos acima de mim, devia ter uns 5 ou 6 anos, porque ela sorria ao me alimentar. Minha mãe sempre transmitia uma atenção que me assustava, mas era por causa do vício do meu pai. Lembro de comer purê de maçã com bananas, pois quando provei a banana, olhei animado para cima e vi aquilo. Acho que chamam de Homem do Chapéu, mas pelo que havia na minha mente, era mais como um demônio. O teto do trailer tinha só uns 2,5 metros de altura, e essa figura tocava o topo com olhos que estavam facilmente a uns 2 metros de altura. Meu pai tinha quase 1,90 m e aqueles olhos vermelhos olhariam para baixo para ele. O chapéu dele lembrava um antigo de pescador parecido com o bucket hat atual, mas era mais rígido. Ele tinha uma aba que, agora aguenta aí comigo, soltava uma fumaça tipo uma névoa saindo dela. Seu corpo era totalmente escuro ao redor. Parecia que a fumaça saía dele, ondulando e levantando seu corpo em chamas negras. Essa é a única maneira que consigo descrever isso hoje. Ainda me assusta. Ele acenou para mim antes de sair pela porta da frente, então acho que o Homem do Chapéu não é tão ruim assim. Minha segunda história, porém, é de quando eu tive que levar o lixo para fora uma noite, quando eu já era mais velho. Meu pai foi expulso no auge do vício dele, e minha mãe já estava há alguns anos no novo relacionamento com meu padrasto narcisista de longa data. Mudamos para uma casa sem isolamento. Você podia sair de calcinha e sutiã à noite sem ser vista, se a luz da varanda estivesse apagada. Havia montes de terra a cerca de 400 metros da nossa casa, onde algumas crianças andavam de moto. Cerca de 15 deles de vários tamanhos e formatos. Meu padrasto decidiu que estava bravo comigo por eu ter escolhido passar tempo com meu pai biológico. Assim que ele voltou para as nossas vidas e soube disso, eu fiquei apavorado com o escuro. Ele me fez pegar 3 sacos cheios de lixo e sair lá fora, com a temperatura entre 13 e 5 graus descalço. Eu tinha apenas 8 anos e usava um vestido para caminhar quase meio quilômetro sobre terra e pedras. Ao chegar na metade do caminho, os 3 cavalos enlouqueceram e depois ficaram totalmente silenciosos. Meus 2 Bloodhounds de raça pura rosnaram de um jeito que nunca tinha ouvido, nem na vida real, internet, televisão ou qualquer outro lugar. O rosnado era tão profundo e arrepiante que pareciam dispostos a morrer lutando. Fiquei imóvel. Meus pés estavam doendo. Eu já nem sentia mais o formigamento do vento. De dentro dos sulcos do monte de terra ouvi um arranhar. A terra não era dura o suficiente para soar como se estivessem arranhando cimento ou algo assim. O som era rápido demais para não se destacar do jeito que soava. Quase como uma aranha com ovos de metal correndo sobre aço. Mas não havia nada ao redor que correspondesse a essa descrição. Nenhum lugar de onde fizesse sentido lógico aquele barulho vir.
No meu pânico, deixei as sacolas caírem e corri, sendo expulso naquela noite. Dormindo em cima dos fardos de feno, eu não conseguia ver nada à luz do luar, mas o som dos cachorros rosnando e aquele arranhado horrível ainda me assombram. Há uma cidade chamada Lerne, na Irlanda do Norte, muito antiga e marítima, com até nomes vikings. Há prédios na cidade com mais de 100 anos e cerca de 20 mil habitantes. Perto do fim de uma longa rua principal cheia de lojas, há uma joalheria chamada Pollux. É uma lojinha minúscula, com cerca de 4 metros de largura e só alguns metros para ficar em pé dentro. Você fica cercado por balcões na altura da cintura à frente e dos lados. Quando eu tinha 17 anos, uma garota saiu comigo e disse: "Você sabia que esse lugar é assombrado?" Sem detalhes, além de que ela ouviu dizer que tiveram experiências estranhas lá. 3 ou 4 anos depois, eu trabalhava em uma loja de roupas masculinas na rua principal e uma senhora entrou e meu chefe comentou que ela era de Pollux. Aproveitei a oportunidade enquanto tomávamos uma xícara de chá e perguntei: "Ei, você se importa? Posso perguntar uma coisa? Ouvi algo sobre um fantasma na loja, é verdade?" Ela começa a me contar, no tom mais calmo e natural possível, como se não fosse nada, que eles tiveram uma experiência completa com um poltergeist durante anos. Ele se manifestava como uma sensação constante de estar sendo observado, batidas nas paredes e debaixo do chão por mãos invisíveis, além de mover objetos o tempo todo. No depósito, ele jogava caixas no filho dela, cutucava, soprava em seu ouvido e piorava, causando mordidas nele. Arranhões sem sentir que estavam acontecendo. Um dos episódios foi quando ele organizava uma exposição de isqueiros. Saiu e, ao voltar, encontrou os isqueiros espalhados. Como se alguém tivesse passado o braço pelo armário e jogado tudo no chão. O proprietário também me contou que eles frequentemente trabalhavam por anéis, colares ou relógios das pessoas. E havia momentos em que esses itens simplesmente desapareciam de um local trancado. Eles procuravam e meses depois reapareciam em lugares impossíveis. Uma vez, encontraram debaixo de tábuas do assoalho pregadas que não tinham sido mexidas há décadas. Esse era o jogo favorito da entidade. Ela disse que eles aprenderam a conviver com essa entidade. Mas começou a piorar, a ponto de o filho dela não se sentir mais seguro lá. Eles decidiram chamar um padre para realizar um exorcismo no local. Ela contou que todos deram as mãos enquanto ele falava com a entidade. E ela abriu os olhos quando ouviu ele falar com uma voz demoníaca, gritando e rosnando. Ela disse que o rosto dele ficou completamente distorcido e mudou bem na frente dela. No final, os acontecimentos diminuíram, mas não tenho certeza se eles realmente foram embora de vez. A loja está fechada para sempre. Nunca mais vi a dona, mas acreditei em tudo que ela falou. Ela falava de forma tão casual e natural que parecia até que estava me contando o que tinha comido no jantar. Desde então, fiquei fascinado por histórias de poltergeist. Será que é uma energia que a gente não entende? Será que é alguém em outro plano? A gente não entende? Acho que eu não sei, mas adoraria descobrir um dia. Em novembro de 2019, fui com 3 amigos, 2 deles irmãos, para a antiga casa de campo deles, nos arredores de Barra, no Equador. O lugar tinha um charme misterioso. Para chegar lá, era preciso atravessar uma ponte velha e enferrujada, construída nos anos 80. Um dos irmãos comentou casualmente que a área debaixo da ponte era conhecida por sua má fama. Os moradores contavam que faziam rituais lá embaixo com sacrifícios de galinhas, gatos e, às vezes, pessoas. O outro irmão disse que Ibarra era conhecida, mesmo que informalmente, como a cidade com mais atividades satânicas e de bruxaria no Equador. Nunca confirmei isso, mas ficou na minha cabeça. Enquanto descarregávamos nossas coisas na casa, meu outro amigo, o brincalhão do grupo, riu e disse: "Se houver algum mal aqui, que ele se manifeste." Nada aconteceu, pelo menos não imediatamente. Mais tarde, naquela noite, nós 3, eu, um dos irmãos e o mesmo amigo que fez a piada, estávamos conversando. Nesse cômodo longo e estreito que costumava ser uma garagem, tinha 3 beliches de metal,
uma mesinha e um guarda-roupa antigo de madeira enorme encostado na parede do fundo. Quero dizer, parecia que pertencia a outro século. Era ornamentado, pesado e antigo. Estávamos perto da porta, a cerca de 6 metros do guarda-roupa, fumando um baseado e tomando cerveja, enquanto o outro irmão pegava mais bebidas na cozinha. Na minha vez de dar um trago, ouvi algo, um rangido distinto de madeira, como uma cama velha ou uma dobradiça de porta, mas prolongado, como se algo estivesse mudando de peso lentamente sobre as tábuas antigas do chão. Durou alguns segundos, tempo demais para ser nada. Eu parei, baseado na mão, e me virei na direção do som, e foi aí que meu sangue gelou. O guarda-roupa estava se movendo e balançando, tremendo violentamente, como se houvesse algo dentro dele tentando se libertar de seu exterior de madeira. Eu simplesmente fiquei parado ali, atônito. Meu cérebro estava tendo dificuldade para processar. Olhei para o baseado na mão e pensei, que diabos é isso? Olhei para meu amigo ao lado, olhos arregalados, fixos no mesmo ponto. Ele olhou para a gente e disse, vocês nem sabem, eu acabei de viajar. E então o outro muito sério disse, aquilo acabou de se mexer? Todos nós vimos, nós 3. A coisa tremeu tanto que chegou a se afastar alguns centímetros da parede. Um momento depois, o outro irmão entrou com a cerveja e parou. Por que vocês estão com cara de quem viu um fantasma? Contamos para ele que riu achando ser brincadeira, mas insistimos. Então, juntos, fomos até o guarda-roupa. Era de madeira maciça e pesado pra caramba. Esse móvel precisava de 2 pessoas para ser movido. Mas ele certamente se moveu. A gente podia ver o contorno no chão de tanto tempo que ele ficou ali e claramente não estava mais lá. Empurramos ele de volta contra a parede e cautelosamente abrimos as portas, prontos para libertar qualquer entidade demoníaca que estivesse escondida em suas câmaras. Mas não havia nada, só alguns cobertores velhos enrolados e nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite, de verdade. A casa estava silenciosa. Acho que todos nós esperávamos que algo fosse sair, e o fato de não haver nada lá dentro tornou tudo ainda pior. Até hoje, nenhum de nós consegue explicar o que vimos, o que sacudiu o guarda-roupa e por que isso aconteceu logo depois que alguém convidou algo para se mostrar. Tudo o que eu sei é que, seja lá o que for, isso nos machucou e decidiu nos desafiar. Há cerca de 4 anos, me mudei para a fazenda da minha tia no sudoeste de Saskatchewan, morando em uma casa antiga na propriedade deles. No começo, eu adorava o lugar, mas não demorou muito para eu começar a me sentir desconfortável estando lá sozinho. Parecia que algo estava me observando pelas janelas à noite, e eu sempre temia levar meu filhote para fora no escuro. Os coiotes frequentemente cercavam a fazenda, e embora nosso cachorro da fazenda geralmente os mantivesse afastados, às vezes eles chegavam perto demais para o meu conforto. Era um dia chuvoso e meu filhote precisava fazer suas necessidades. As vacas no pasto estavam barulhentas e ouvi um assobio estranho, mas ignorei pensando ser uma coruja. Enquanto eu ficava mais frustrado com meu filhote, algo estranho aconteceu. Atrás de mim ouvi uma voz profunda e rouca dizer, vai. Eu congelei. Ela repetiu de novo, vai, vai. Como se estivesse sendo falada através de um rádio antigo. Eu me virei, mas não havia nada lá. Enquanto eu pegava meu filhote e corria de volta para dentro, a voz falou mais uma vez, vai. Passei o resto da noite trancado dentro de casa, com as luzes e a televisão ligadas para abafar o que quer que estivesse lá fora. Na manhã seguinte, meu tio encontrou 2 bezerros mortos no pasto, embora nada mais de incomum tenha sido relatado. Meses depois, deixei a fazenda deles e a província, tentando esquecer os acontecimentos estranhos. No entanto, algumas coisas estranhas começaram a acontecer novamente depois que me mudei para o interior da Colômbia Britânica, 2 províncias adiante. Há um mês, no auge do inverno, levei meu cachorro ao quintal, perto de uma rodovia e uma trilha de caminhada. Estava escuro e meu cachorro,
que normalmente adora ficar do lado de fora, de repente se recusou a passar pela porta. Incentivei ela a sair, mas ela agia estranho. Andava na ponta dos pés no quintal e olhava fixo para a garagem. Então, sem aviso, ela disparou de volta para a casa e me arrastou para dentro. Olhei em direção à garagem, mas não vi nada. Só que uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. E foi aí que ouvi de novo um assobio curto e familiar. O mesmo som que eu tinha ouvido lá em Saskatchewan. Corremos de volta para dentro de casa, trancando as portas atrás de nós. No dia seguinte, meu namorado me contou que nosso inquilino tinha encontrado um pedaço de carne deixado do lado de fora da porta dele. Diante de relatos recentes de alguém envenenando cachorros na região, ficamos ainda mais cautelosos. Curiosamente, meu namorado e eu começamos a ter pesadelos muito parecidos, quase sempre de vida ou morte, e acordávamos estressados e exaustos. Com tudo o que tem acontecido, especialmente com o impacto disso no meu cachorro, não consigo evitar a sensação de que algo está me seguindo. E eu me pergunto o que está acontecendo. Isso aconteceu comigo e com meu irmão há alguns verões. Há um celeiro antigo perto da nossa casa que é enorme e desgastado pelo tempo. Ele está ligado a uma casa de fazenda abandonada que é ainda mais antiga. Dizem que os dois proprietários morreram lá há décadas. Embora nunca tenha sido confirmado, todos aqui dizem que eles estão enterrados nos fundos da propriedade. O lugar definitivamente tem fama de ser assustador e nós tínhamos permissão para ir lá porque nossos pais são próximos dos netos do proprietário original. Numa noite, após o pôr do sol, meu irmão e eu resolvemos olhar o celeiro. Ele esperava ver os andorinhões do celeiro que nidificavam nas vigas. Ouvi dizer que às vezes era possível vê-los dormindo, encolhidos e imóveis. Assustam alguns, mas na verdade são fofos. Para entender a estranheza do ocorrido, você precisa saber como o celeiro é organizado. Ele tinha duas portas, uma na frente e uma atrás, mas só a porta da frente realmente abre. A de trás está emperrada pela ferrugem. E, para piorar, o interruptor de luz fica ao lado da porta quebrada, bem no extremo oposto de onde você entra. Sempre que entrávamos lá à noite, precisávamos atravessar o celeiro no escuro até alcançar o interruptor. Entramos apenas com o brilho fraco do sol se pondo atrás. A gente chegou até o interruptor, acendeu as luzes e ficou lá um tempo conversando, olhando os filhotes de passarinho, só passando o tempo mesmo. Eventualmente a gente ficou entediado. Eu entreguei meu celular para o meu irmão para ele usar a lanterna e conseguir enxergar. Para apagar as luzes e voltar em segurança pelo celeiro escuro, fiquei na porta da frente, segurando-a aberta e esperando por ele. Foi aí que ele de repente me chamou com a voz tensa. Sansin, só estou conferindo se você ainda está aí. Ele parecia estranho. Sua voz trêmula tentava soar casual, mas não conseguia. Alguns momentos depois, ele estava andando rápido pelo celeiro em minha direção. Talvez ele tivesse se assustado com alguma coisa. A gente não falou sobre isso naquele momento. Só fechamos a porta atrás de nós e começamos a curta caminhada para casa. Só quando já tínhamos andado alguns quarteirões, longe o suficiente para que o celeiro não estivesse mais à vista, ele parou de andar, se virou para mim e disse: "Beleza, agora estamos longe do celeiro. Posso te contar o que vi? Nunca vou esquecer como ele parecia sério. Ele não estava brincando e não estava tentando me assustar. Ele parecia pálido e a voz dele tinha um tom estranho, como se ele estivesse tentando se controlar. Ele me contou que, enquanto passava a lanterna ao redor, logo depois de apagar as luzes do celeiro, ele viu algo no feixe de luz. Algo alto, com pelo menos 2 metros de altura, parado a poucos metros dele, imóvel como uma estátua. A pele parecia morta, e o rosto tinha olhos, mas não tinha boca. Apenas um espaço vazio onde deveria estar, e os olhos ficaram fixos nele. Instintivamente, ele girou a lanterna de volta, pensando que talvez fosse eu tentando assustá-lo, mas não havia nada ali. Ele chamou meu nome para ver se eu ainda estava perto da porta da frente, e eu estava. Ele nunca me contou essa parte até mais tarde, mas disse que, mesmo com o cômodo vazio, quando olhou de novo, ainda sentiu como se aquilo ainda estivesse lá. E o mais estranho é que eu senti isso. Enquanto estava parado sozinho na porta, antes dele me chamar.
Lembro de sentir algo estranho no peito, como se estivesse tonto ou vazio. Não era bem medo, mas parecia que algo me pressionava. Depois disso, ninguém viu ou ouviu mais nada. E eu nunca vou esquecer a expressão no rosto dele quando me contou o que viu. Naquele tempo, morávamos nas florestas profundas do Alabama, uma região tranquila e rural. Quando do nada a paz foi interrompida. Caminhões enormes de terra começaram a entrar e sair da floresta a qualquer hora, dia e noite. Eles estavam transportando terra de algum lugar atrás da nossa propriedade. Então, naturalmente, ficamos curiosos. Depois de um tempo, começamos a fazer longas caminhadas para ver o que estava acontecendo e, eventualmente, encontramos a origem. Eles cavaram algo, um buraco grande que parecia a entrada de uma caverna. Não parecia um canteiro de obras ou projeto de construção. Não havia placas, nem equipes por perto, só caminhões. Nesse estranho e amplo buraco na terra, nunca vimos ninguém realmente trabalhando lá embaixo. Foi então que coisas estranhas começaram. Primeiro, símbolos. Marcas misteriosas surgiam na terra ao lado de casa. Elas não eram aleatórias, havia intenção nelas. Formas geométricas, espirais, linhas se cruzando em padrões que não reconhecíamos. Não vimos ninguém na propriedade para explicar como aquilo surgiu ali. Depois, nossos filhos começaram a se recusar a brincar do lado de fora. Eles diziam ver coisas escuras com olhos verdes na floresta. No início, pensamos que eles só estavam assustados ou inventando histórias. Mas o medo deles não era infundado. Eles nem chegavam perto da beira do quintal, principalmente depois do anoitecer. Nossos cachorros, sempre enérgicos, também começaram a agir de forma estranha. Eles não queriam mais sair para fora. Às vezes, eles latiam ou rosnavam para o nada, apenas olhavam pela janela ou em direção à floresta e tremiam. Isso era novidade para eles. Seja lá o que fosse, tinha deixado eles completamente inquietos. À noite, começamos a ouvir coisas, sons debaixo da casa, batidas, arranhões, como se algo pesado estivesse rolando lá embaixo. Numa noite, decidimos olhar. Com lanternas, rastejamos sob a casa e então eu vi. A melhor maneira que posso descrever é uma pessoa-árvore. Era assim que parecia. Alto, membros longos, pele parecida com casca de árvore, se movia como uma pessoa. Mas havia algo antinatural na maneira como ele ficava de pé. Não era uma sombra, e também não era um animal. E então ele começou a jogar pedras e eu saí correndo o mais rápido que pude. Mas o momento mais estranho veio algumas noites depois. Eu estava do lado de fora, perto da divisa da propriedade, quando ouvi meu marido me chamando do outro lado da rua, perto de uma fileira de árvores. "Vem aqui", ele disse primeiro calmamente. Eu não questionei. Eu reconheci a voz dele e comecei a andar em direção às árvores. Já estava quase escuro e eu prestes a entrar na vegetação sombreada, quando ouvi algo gritar atrás de mim. Era meu marido gritando da varanda. "Ei, onde você vai? O que você está fazendo?" Eu me virei. Ele estava bem ali. Não havia como ele ter atravessado a rua, dado a volta e chegado em casa antes de mim. Foi então que percebi que o que estava me chamando das árvores não era ele. Eu não olhei para trás, só corri. Outras coisas estranhas continuaram a acontecer nas semanas seguintes. Luzes piscando sem motivo, objetos se movendo, mais barulhos à noite. Mas nada disso era consistente. Apenas essa sensação constante de desconforto, como se estivéssemos sendo observados. Após quase 3 meses, os caminhões voltaram, mas desta vez não levaram nada. Eles estavam enchendo a caverna de volta. Eles despejaram montes de terra naquele buraco e então foram embora. Eles simplesmente desapareceram. E até hoje, eu não sei o que era aquela caverna, ou o que eles estavam fazendo, seja lá o que eles despertaram, mas isso afetou toda a nossa família. E nós e a terra não fomos mais os mesmos desde então. Isso aconteceu quando eu tinha uns 5 anos. Não sabia o que era, só fiquei tão assustado que não consegui dormir. Era um folheto de Halloween, típico de postos de parada ou centros de boas-vindas em outubro.
Esse, em específico, tinha uma abóbora em chamas na capa e eu o vi no centro de boas-vindas de Lancaster. Algo nele, não sei, me assustou. Lembro de ficar olhando para ele como se ele estivesse olhando de volta. E naquela noite, eu não dormi nada. Anos se passaram e eu esqueci disso até que voltou para minha vida. Eu era adolescente quando peguei outro daqueles folhetos em uma lanchonete. Era a mesma abóbora flamejante. Levei para casa, guardei na mochila e não pensei duas vezes. Mas foi depois de eu ter pegado aquele folheto que as coisas ficaram estranhas. Quando eu ficava sozinho em casa depois do pôr do sol, meu cachorro, que normalmente era calmo e amigável, ficava tenso. As orelhas dele se levantavam e então ele rosnava baixo com um som grave. Então ele começava a latir de forma aguda e apavorada, mirando diretamente a janela ou a porta da frente. Achei que ele estava reagindo ao vizinho chegando em casa ou ao controle remoto de uma garagem distante. Mas então era tomado por puro pavor, como se algo estivesse lá fora. Olhava pela janela, a varanda e a garagem vazias, mas o medo era real. Uma vez tentei falar em voz alta: "Você não é bem-vindo aqui, vá embora." E por um tempo funcionava, mas sempre voltava na próxima vez que eu ficava sozinho. Com o tempo, comecei a ficar paranoico. Eu nem conseguia levar o cachorro para passear sem sentir que algo estava nos observando. E então as sombras começaram a aparecer. Coisas pequenas e curvadas, como crianças correndo entre as árvores e os postes de luz. Ao passear à noite com meu cachorro, eu via um vislumbre delas e corria para casa com o coração disparado. Encontrei o panfleto, rasguei-o, despedaçando em centenas de pedaços, e depois que me livrei dele, tudo parou. É aqui que fica estranho. Eu nem tinha certeza se era o panfleto do Bosque do Jason. Também tinha um panfleto do Campo dos Gritos no meu quarto na mesma época. Então, para garantir, destruí ambos. No outono seguinte, peguei outro panfleto do Campo dos Gritos e nada ocorreu. Sem medo, sem latidos, sem crianças sombrias. Talvez tudo não passasse de imaginação, ou talvez fosse estresse, até eu trazer para casa outro panfleto do Bosque do Jason. Naquela noite, a mesma sequência começou de novo. Meu cachorro latia como se estivesse vendo algo que eu não via. Ondas de medo opressor vinham assim que o sol sumia atrás das árvores, e as figuras sombrias voltavam. Desta vez não esperei. Rasguei na hora e nunca mais voltou. Não toquei em nenhum depois disso. Isso é um marketing matador, mas eles conseguiram fazer isso porque realmente me assustou pra caramba. Mas de jeito nenhum eu iria querer ir lá agora. Mas alguém já passou por isso? Porque eu juro que tem algo errado com esses panfletos do Jason Madeira. Eu sou muçulmano e, como parte da minha fé, acredito na existência de djinns. Você talvez já tenha ouvido falar deles. São seres místicos feitos de um fogo sem fumaça. Eles são como os demônios ou fantasmas mencionados em outros folclores, mas os nossos são um pouco diferentes. Alguns são benevolentes, enquanto outros são malévolos. Eles vivem em um plano além da nossa percepção, invisíveis aos olhos humanos na maior parte do tempo. Às vezes, eles surgem em nosso mundo como animais, humanos ou qualquer forma que escolherem. Os djinns malignos se alimentam do medo e da sujeira, e por isso são atraídos por lugares com energia negativa e podem até se apegar a pessoas ou animais. Mas, ao se materializarem em nossa dimensão, não conseguem fazê-lo perfeitamente. Sempre que um djinn toma a forma de outra criatura, há sempre algo errado. Talvez um pé virado para trás, uma mão com um dedo a mais, um rosto que parece bastante familiar, mas não está exatamente certo. Quase como aquelas artes de inteligência artificial antigas, sempre há falhas. Algo estranho e fora do lugar. Nunca achei que passaria por isso até que aconteceu. E deixa eu te contar, o que aconteceu comigo naquela noite não foi só errado, foi antinatural. Era tarde, uma noite comum, e eu estava deitado na cama, rolando o celular, tentando pegar no sono. Meu quarto fica no primeiro andar de uma casa de 3 andares, voltado para o jardim. A noite estava silenciosa, e eu não estava pensando em muita coisa, só tentando pegar no sono. E então eu ouvi.
Um gato, eu presumo, miando alto. No começo, não dei muita importância. É um som que já ouvi antes. Gatos de rua brigando ou acasalando, ou apenas sendo barulhentos, como sempre. Mas isso era diferente. O miado não era apenas de um gato no cio. O som ecoava pela noite, rasgando o silêncio. Era desesperador e parecia vir bem debaixo da minha janela. Eu estava irritado, então me levantei e fui até a janela para ver o que estava acontecendo. Eu estava exausto para lidar com isso, mas a curiosidade foi mais forte e dei uma espiada lá fora. Mas eu não vi nada. A rua estava vazia, banhada pela luz fraca dos postes. Não havia nenhum gato. O som tinha sumido. Confuso, voltei para a cama tentando afastar aquela sensação estranha e desconfortável. A casa estava silenciosa e minha mente cansada demais para pensar nisso. Então peguei meu celular de novo e tentei focar na tela, mas aí o som veio novamente. Mais alto desta vez e mais perto, aquele mesmo uivo ensurdecedor. Minha paciência já estava se esgotando nesse ponto. Eu resmunguei e me levantei, indo de volta para a janela. Eu já estava cansado e frustrado e não estava com paciência para qualquer besteira de animal que fosse. Mas quando olhei lá fora de novo, não havia nada. O quintal estava vazio. Os postes de luz lançavam sombras longas, distorcendo a forma do próprio poste, fazendo com que parecesse diferente. Vi então uma figura esguia, um pouco assustadora, mas sem nenhum gato à vista. Dessa vez, fiquei mais um pouco na janela, observando as sombras e esperando o som voltar. Ansioso para encontrar a origem do barulho incômodo e poder ficar tranquilo, mas nada. Eu estava começando a me sentir inquieto. O som, embora ausente, parecia pairar no ar, ecoando nos meus ouvidos. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo, mas me forcei a ignorar. Desliguei meu celular, deitei novamente e fechei os olhos, esperando que o sono me dominasse. E justo quando achei que finalmente poderia descansar, ouvi de novo, mais alto e mais urgente, dessa vez, aquele mesmo miado miserável, mas agora soava diferente. Quase como se uma pessoa estivesse tentando imitar o som do miado. E para aumentar ainda mais o meu medo, agora parecia que estava bem dentro do meu quarto. Acordei de repente, com o coração acelerado e confuso. Tentar entender como aquilo, seja o que for, estava no meu quarto. Não fazia sentido. Mas estava lá, fraco e inconfundível. O som estava ao meu redor, envolvendo-se na escuridão do meu quarto. Corri até a beira do quarto, mãos trêmulas, e acendi a luz. No momento em que a luz inundou meu quarto, o som parou. Ficou um silêncio total. O som da brisa noturna e dos grilos, cantando à distância, pareceu parar de repente, como se um predador de topo tivesse anunciado sua presença. O silêncio repentino parecia errado, e meu coração martelava nos meus ouvidos. Fiquei paralisado, olhando para o quarto vazio. Nada, nenhum gato, nada, absolutamente nada. Comecei a me perguntar se estava perdendo a cabeça. Deixei a luz acesa, não queria ficar no escuro de novo. Morrendo de vergonha, fiquei ali parado, olhando para os cantos do meu quarto enquanto olhava pela janela. Só ouvia meu coração batendo forte. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O ar estava pesado e uma inquietação pairava sobre mim como se algo me observasse. 20, 30, 40 minutos se passaram e nada aconteceu. Comecei a acreditar que era só uma peça da minha mente. Como já era muito tarde, apaguei a luz e me deitei novamente, sentindo o cansaço tomar conta de mim. Fechei os olhos, tentando me forçar a dormir. Quando finalmente consegui adormecer, relaxei e me acalmei. Mas isso durou pouco. Me vi em um sonho, um pesadelo que parecia uma lembrança distorcida com detalhes alterados. Eu estava correndo por uma rua, minha rua, mas estava tudo errado. Tudo estava distorcido e deformado. As árvores se curvavam em ângulos estranhos. As sombras se estendiam demais e o céu parecia muito estranho. Atrás de mim, algo estava me perseguindo. Eu podia sentir o peso daquilo, a pura raiva e ódio emanando seja lá do que fosse. Mas eu não conseguia me obrigar a olhar para trás,
a ceder ao meu medo. Eu não conseguia mais ignorar, então olhei por cima do ombro e lá estava. Uma entidade imensa, mais escura que tudo que já vi. Sua forma mudava, como sombras dançando na noite. Era imensamente grande, pairando sobre mim, com olhos brilhando em um amarelo escuro, e senti uma onda gelada de pavor me invadir. Enquanto se aproximava, seus passos faziam o chão tremer sob meus pés. Eu me virei e corri mais rápido, mas ele estava se aproximando. Senti sua respiração na nuca. Ele riu, sua risada era baixa, gutural e ecoava no ar. Ele estava ali. A entidade avançou sobre mim. Tentei me proteger, cobrindo o rosto com os braços, mas de repente acordei, com o coração disparado e o alarme tocando alto nos meus ouvidos. O quarto estava levemente iluminado pela luz do amanhecer, mas algo estava errado. Sentei-me confuso, ainda sentindo o terror que o sonho me causou. Aquela criatura ou entidade, seja lá o que fosse, parecia tão real. Então eu percebi, minha janela estava aberta. Eu tinha trancado na noite anterior, tinha certeza disso, mas lá estava ela, entreaberta. Congelei. Eu não conseguia explicar. Minha mente tentava, mas não entendia. Meu coração batia forte no peito enquanto eu corria até a janela, fechando-a e trancando-a bem. A sensação de estar sendo observado permaneceu. O resto do dia foi um borrão. O pensamento do sonho e a imagem daquela coisa sombria me perseguiam. Algo não estava certo, tentei ignorar por enquanto e continuei com o resto do meu dia. Mas quando estacionei na minha garagem naquela noite, vi um gato preto. Ele disparou pelo quintal em uma velocidade quase sobrenatural. Parei e saí do carro. Pensei em olhar para ele. Não queria ser paranoico, mas algo estava estranho. Olhei ao redor e, para minha surpresa, o gato tinha sumido. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Entrei em casa ainda me sentindo muito desconfortável com toda essa situação. Tentei me distrair com videogames, mas isso não ajudou. A apreensão me corroía. Parecia que eu tinha um perseguidor que estava apenas esperando, quase fora do meu campo de visão, me observando. Fui dormir cedo, na esperança de descansar. Mas assim que senti que estava quase pegando no sono, ouvi de novo. O mesmo barulho que ouvi na noite passada. Uivo distante e fraco no começo, depois mais alto e mais próximo. Eu queria ignorar, queria acreditar que era só algum gato de rua no cio. Mas no fundo eu sabia que não era um gato comum. Acabei adormecendo porque estava muito cansado e o som nunca parou. Aceitando que era apenas um felino muito barulhento e agitado, decidi que não daria atenção a isso. No entanto, como se fosse um sinal, senti uma sensação de pavor diferente de tudo que já havia sentido antes. Acordei, piscando rapidamente para ajustar meus olhos à escuridão. Percebi que meu corpo estava paralisado, como se algo estivesse me pressionando. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo se recusava a obedecer e o pânico subiu no meu peito enquanto eu lutava para mover meus membros. Percebendo naquele momento que eu estava tendo um episódio de paralisia do sono, comecei a recitar um encantamento, uma oração que oferece proteção contra o mal. Eu só conseguia mover os olhos, então gritei a oração na minha mente. E enquanto fazia isso, consegui me virar um pouco e olhar para a minha janela. Lá estava o gato, o maldito gato preto que causou todos esses problemas. Sentado no parapeito da janela, e a janela agora estava aberta de novo. Seus olhos brilhavam no escuro, seu miado era um grito estridente, agora, praticamente um grito. Mas algo estava terrivelmente errado. Eu observei enquanto suas pernas se torciam, dobrando-se para trás. Parecia tão errado. Era como se seus ossos tivessem sido rearranjados, contorcendo-o de formas que nenhum ser vivo jamais conseguiria. A visão daquilo me deixou enjoado. Eu queria gritar, berrar de desespero, mas não conseguia me mexer nem respirar. Então o gato fez algo impossível. Ele ficou de pé sobre as duas patas traseiras e sorriu para mim, enquanto olhava diretamente para mim. Meu coração parou e fiquei paralisado. Ele se aproximou, seus membros retorcidos se movendo de forma antinatural,
causando ondas de terror pelo meu corpo. Seu corpo esticou o pelo, dissolvendo-se na escuridão. A forma do gato agora havia desaparecido, substituída por um vazio de escuridão. E então ouvi uma voz rouca, parecendo alguém sussurrando. As palavras soavam estranhas e estrangeiras, mas de alguma forma reconhecíveis, porém em um idioma que eu nunca tinha ouvido antes. Isso não importava. O som da voz fez meu sangue gelar. Nesse momento, eu já havia terminado de recitar a oração de proteção e comecei a recuperar o controle dos meus membros. Quando eu estava prestes a me mover sem aviso, a criatura olhou para mim e seu sorriso se desfez em raiva. Ela gritou de gelar o sangue e pulou pela janela, olhando para mim uma última vez antes de seu corpo contorcido sumir nas sombras da noite. Fiquei imóvel, paralisado. O terror colou em mim como uma segunda pele. Após o ocorrido, não consegui dormir naquela noite nem na seguinte, pois ao fechar os olhos, sentia a mesma presença. O gato estranho nunca mais apareceu, e o miado eu também nunca mais ouvi. Nos dias seguintes, tudo parecia ter voltado ao normal. Toda vez que eu passava por uma superfície reflexiva, temia que uma sombra pudesse piscar na beirada da minha visão. O terror que eu vi, que eu ouvi, permanece com você. À noite, eu tentava dormir rápido, com medo de ouvir aquilo de novo. O uivo mais tênue e arrepiante à distância. Espero que nenhum de vocês jamais tenha passado por isso. É realmente perturbador. Vou começar dizendo que me considero uma mistura saudável de cético e crente, alguém realmente em cima do muro. Sem provas ou evidências da existência de algo, eu tendo ao ceticismo, mas já vivi o suficiente para saber que o sobrenatural em geral existe e acredito nas coisas que experimentei pessoalmente. Eu encaro a religião da mesma forma. Sou agnóstico, mas também pagão. Não posso acreditar em um Deus sem provas, mas se essas provas forem apresentadas, eu reconheceria que divindades existem. Se eu os adoraria pessoalmente é outra questão, mas isso é principalmente porque minha adoração já foi reivindicada. Para mim, ceticismo e crença podem andar juntos. O ceticismo modera a crença para que ela não vá longe demais, permitindo que o pensamento racional ajude a explicar essa crença. Posso citar 2 experiências que fortaleceram essa crença, onde normalmente só haveria ceticismo. Elas não são as únicas ocorrências sobrenaturais que acho que já experimentei. Mas cresci tempo suficiente no interior de Minnesota para saber, para manter meus olhos longe do acostamento à noite, para não correr o risco de conseguir essa prova. Já fiz minha parte de bruxaria e adivinhação. Como disse, tenho minhas formas de fé, mas são diferentes para mim. Vamos às minhas experiências. A primeira foi no meio da escola durante uma excursão para Washington, Distrito de Colômbia. Estávamos no gramado em frente à Casa Branca. Se você conhece a manifestante que teve que ficar acampada permanentemente em frente à Casa Branca, porque ela foi autorizada antes da regra de proibição de protestos não organizados. Desde que ela não saísse do seu lugar, era naquela área. Não sei se ela ainda está lá, mas é o melhor contexto que posso dar. Eu precisei ir ao banheiro, então fui a um banheiro de um parque próximo. Quando me aproximei, notei uma mulher sentada em um banco do parque em frente ao banheiro. A princípio, ela parecia apenas uma mulher sem teto, sentada e descansando, mas havia algo estranho nela. Ela ficou sentada ali, olhando diretamente para mim, com um olhar de maldade que realmente me fez arrepiar. Eu me sentia desconfortável perto dela, mas na época não conseguia entender direito o que sentia, então presumi que era ansiedade social por estar sendo encarado. Então eu percebi os insetos, não sei se eram abelhas, vespas ou marimbondos. Eles voavam e rastejavam pelo corpo dela, pousando em sua pele, mas ela não reagia. Naquela época eu tinha fobia de insetos, algo que ainda tento superar. Venha. Então, assim que percebi que o terror e o pânico começaram a tomar conta, eu praticamente saí correndo dali. Só depois, quando meu ataque de pânico passou, é que caiu a ficha e percebi o quanto tudo aquilo estava errado. Eu não sei o que ela era.
Talvez ela fosse apenas uma idosa que precisava descansar mais do que se importava com os insetos que a picavam e rastejavam em sua pele. Mas eu não acho que ela fosse humana. O segundo incidente aconteceu anos depois. Eu estava fazendo entregas para uma pizzaria e já era tarde da noite. Eu era o entregador do fechamento, então era só eu e o gerente do fechamento. Aquela noite cheguei cedo para o meu turno e fiquei até tarde, virando a noite. O horário de fechar já tinha passado, mas ainda restavam muitas entregas antes da limpeza. E também, só um parênteses, eu te imploro, se algum dia você pensar em pedir delivery meia hora antes de fechar, não faça isso. Uma entrega dessas pode significar trabalhar mais uma hora após fechar. Eu estava exausto. Enquanto eu fazia uma entrega por uma estrada secundária, vi algo nos meus faróis altos. Parecia um cachorro ou um lobo, escuro e grande. Parecia brilhar nos meus faróis enquanto atravessava a estrada. A estrada fazia uma curva larga ao redor de uma colina. Depois que o cachorro preto atravessou, eu esperava que ele subisse a colina. Eu estava de olho nele porque já atropelei animais demais e não queria atropelar outro. Ele não subiu a colina, ele entrou na colina. Estava escuro e eu estava cansado. Será que foi um truque dos meus olhos? Talvez, mas o farol alto estava ligado e estava bem em cima dele. Quando ele quicou fora da estrada e entrou na colina nua, não havia árvores para ele se esconder até o topo da colina. Eu não sou sempre a pessoa mais atenta, mas animais na estrada são uma exceção que aprendi a observar. Eu entendo que essas histórias têm explicações racionais, mas algo dentro de mim me diz que elas estavam longe de ser racionais. E tem algo paranormal por trás disso. O que você acha? E aí, pessoal? Aqui é o Mortis Media e espero que tenham gostado do vídeo paranormal de hoje à noite. Se gostaram, significaria muito ouvir a opinião de vocês aí embaixo. Também gostaria de agradecer de forma especial aos meus membros e apoiadores, cujos nomes podem ser vistos na tela. Ao se inscreverem, eles recebem alguns benefícios exclusivos, como o nome na tela agora, vídeos exclusivos, outros conteúdos legais, parabéns de aniversário e um tema à sua escolha. Tem muita coisa legal, e significaria muito se você pudesse se juntar a eles com uma pequena doação mensal se quiser. Mas é isso da minha parte. Eu voltarei amanhã com histórias de funerárias. Na verdade, é um vídeo muito bom e eu sei que às vezes as pessoas ficam menos inclinadas a assistir assuntos que não são super populares. Mas espero que vocês deem uma chance para que o YouTube não derrube o vídeo de cara. Beleza, então pessoal, fiquem bem. Muito obrigado por assistirem e nos vemos amanhã. Boa noite